Eu cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Amém. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 42 ao 44 diz assim: Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quem é a pedra que os edificadores rejeitaram? Os escribas e os fariseus. Eles crucificaram o nosso Senhor Jesus. Naquela geração, o nosso Senhor foi rejeitado. E a pedra que eles rejeitaram foi o nosso Senhor. Mas o que é essa pedra, irmãos? Quando nós estudamos uma edificação, o umbral dessa edificação romana, a gente vai ver dessa natureza. Ela começa reto, ela faz uma parábola e depois ela desce reto. Então olha para o umbral e lembra da configuração, lembra do projeto do umbral. A pedra que os edificadores rejeitaram, o texto diz que ela foi posta por cabeça de ângulo. Logo, a pedra rejeitada é essa pedra que deveria estar nessa posição. Então, isso é honroso. Isso foi algo que Deus fez, e aos olhos dele o texto diz que é o quê? Maravilhoso. Mas o que tem de tão especial, irmãos, nessa pedra? O que é que tem de tão bom nessa pedra? A pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta por cabeça de ângulo. Quem é essa pedra? É Jesus. Então, na edificação da nossa vida, Cristo tem que ocupar esse lugar. Cristo tem que estar sudecai, arridecou, manai, decantas, nessa posição. Ele não pode estar em nenhum outro lugar na edificação nossa. E que posição é esta? Presta atenção nesse umbral. Se você olhar o centro da edificação, a única pedra que está ali é essa pedra. E se você observar a posição desta pedra, o lugar cujo qual esta pedra está, ela está onde? Na posição mais alta. Então, na nossa vida, Jesus tem que ser o centro da edificação, e Jesus tem que estar na posição mais alta. Se nós tirarmos essa pedra deste lugar, o que acontece com esse umbral? Esse umbral vem o quê? Desce, fecha tudo e desmorona essa edificação. Então guarda algo. Quando nós formos edificar a nossa vida, em tudo e em todas as áreas da nossa vida, duas perguntas nós temos que fazer. Jesus, ele é o centro dessa edificação? Ele está na posição mais alta? Porque se ele não for o centro da edificação, e se ele não estiver na posição mais alta, se a gente tirar ele deste lugar, toda essa estrutura vem. E qual que é o problema de tudo isso? Presta atenção. Quando a gente vai para Jerusalém, lá diante da porta das ovelhas, irmãos, quando a gente chega diante da porta das ovelhas, a edificação da porta das ovelhas tem exatamente essa geometria. E aí vem comigo, olha o que diz esse texto, que está escrito em João capítulo de número 10, versículo de número 7, diz assim, ó: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então guarda algo. Jesus, ele é a porta das ovelhas, mas ele também é a pedra angular deste umbral.
Olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e saltear. Se eu tirar a pedra angular daqui, o que acontece com essa estrutura? Ela cai. Nisso essa porta ela fica aberta? Não, ela fecha. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entrar em Cristo. Eu tenho que estar em Cristo. E Cristo tem que estar em mim aonde? No ponto mais alto e no centro da minha edificação. Se ele não tiver, essa porta fechou. Se essa porta fechou, eu vou querer entrar no céu, só que eu vou entrar por outra parte. E o texto diz que quem entra por outra parte é ladrão e saltear. Aí eu te pergunto, que espírito habita num ladrão? Um ladrão veio para quê? Para roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, ele mata. Se ele precisar destruir para roubar, ele também destrói. Logo, se Cristo não estiver nessa posição, o espírito que move na minha vida é demônio, irmãos. Estou sendo guiado não pelo Espírito Santo, mas estou sendo guiado por outro principado e outra potestade. Então a gente tem que tomar cuidado. O que é um salteador? Um salteador é um ladrão, irmãos, que rouba onde? No caminho. E Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Logo, você pode ter certeza de uma coisa: quando Cristo não está nessa posição aqui, a gente vai ter conduta de ladrão ou de saltear. Lembra da visão em sonhos da irmã? Que tinha um monte escondidinho atrás da árvore, roubando o quê? A casa de oração. Estava roubando, sabe por quê? Porque você pode olhar que lá na edificação, naquele momento, Cristo não era o quê? A premissa da vida, não era o primogênito da vida. Ele não estava acima de tudo e nem no centro da edificar. Por isso que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, diz assim, só a parte B: ou que parte tem o fiel com o infiel? Que parte nós podemos ocupar? Qualquer parte da edificação, mas jamais nós poderemos colocar nossas vidas aonde? No centro e acima de todas as coisas. Que parte tem? Quantos que chegam, irmãos, a igreja vai lá e abençoa. Aí vem, pastor, muito obrigado, pastor, por você ter abençoado. Eu falo, pode parar, eu só fui uma parte de um todo, mas nós obedecemos o que as escrituras sagradas diz. Por isso que chegou até ti o que tinha que chegar, por isso que a porta estava o quê? Aberta. Então nós vamos estudar hoje exemplos de edificação, de homens que edificaram de tal forma os seus umbrais, aonde o Senhor não alcançou, que não está na posição da pedra angular. E olha como que é importante o Senhor estar na posição da pedra angular. Olha o que diz em João capítulo 10, versículo 9, ele fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, olha ali, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Se Cristo não tiver na posição da pedra angular, irmãos, olha o que o texto está dizendo, não vai encontrar o quê? Salvação, perdeu a salvação. Por quê? Porque vai tentar subir por outra parte, está sendo conduzido por quem? Por demônios. E se está sendo conduzido por demônios, não está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E nunca vai encontrar pastagem, ou seja, vida e em abundância. Pode olhar, irmãos, muitas das vezes que a gente não colhe aquilo que tem que colher, é porque você pode olhar que Cristo naquela área da nossa vida não está na posição da pedra. Não está, ele não é o centro, e ele não está acima de todas as coisas, ele não é a premissa na nossa vida, porque a premissa é aquela pedra. Deu para entender até aqui? Então
Então vem comigo, vamos para exemplos, tá? Olha o que diz esse texto, que está em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. Eu não vou ler tudo, eu vou narrar a história, tá? A Bíblia fala de um jovem que se aproximou do Senhor. Algumas traduções chamam ele de mancebo. E ele chega diante de Cristo, ele questiona, fala: Senhor, como é que eu faço para conquistar a vida eterna? E quem entra por aqueles umbrais, salvar-se. E Jesus disse que se quisesse entrar na vida eterna, conquistar a vida eterna, ele tinha que guardar o quê? Os mandamentos. Aí aquele jovem questionou e falou: quais mandamentos que o Senhor diz que eu tenho que praticar? Aí Jesus disse: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai, tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem olha para ele e fala: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí o Senhor olha para ele e fala: irmão, mas tem uma coisa que falta na tua vida. Ele falou: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí eu pergunto para a igreja: quem era a pedra angular na vida desse jovem? O dinheiro. Quantos colocando o dinheiro no lugar da pedra angular? Quantas igrejas sendo edificadas colocando o dinheiro no lugar de Cristo? O Senhor Jesus, certa feita, ele fez um diagnóstico de uma igreja e chamou ela de: você se diz rica, mas você é pobre, miserável e nu. E tem uma palavrinha lá que eu não gosto de pronunciar, que é o contrário de graça. Cuidado, para a gente não colocar as riquezas desta vida no lugar da pedra angular. Vamos para mais um exemplo? Lá em Gênesis fala da história de Abraão e de Sara. Sara era estéril. Deus abre a madre de Sara, gera um fruto da promessa, que é Isaac. Isaac começa a crescer. E você sabe, tudo aquilo que começa a crescer na nossa vida, o nosso amor por aquilo vai o quê? Vai aumentando. Então quando você pega o teu filho no colo, o teu amor começa ali por ele. Mas o amor, ele é desenvolvido o quê? Dia a dia, momento a momento. E eu tenho certeza que o amor de um pai por um filho, ele cresce no decorrer do quê? Dos anos. E eu acredito nessa história, estou aqui conjecturando que com Abraão e com Sara não foi diferente. Mas certo dia Deus resolveu provar Abraão e pediu que Abraão fosse sacrificar Isaac. Abraão rapidamente catou o menino, subiu o monte Moriá. A hora que ele imolou o cutelo para poder sacrificar o menino, uma voz bradou dos céus e falou: não, Abraão. E o sacrifício já estava ali preparado. Aí eu te pergunto, Isaac era a pedra angular na vida de Abraão? Quantos pais colocando seus filhos na frente de Deus, amando mais os filhos do que a Deus? Quantos pais, irmãos? Quer ver um exemplo de um pai dessa ordem? Lembra de Eli? Deus mandou Eli repreender os filhos dele. Deus mandou Eli corrigir os filhos dele. Ele fez? Não, ele amou mais os filhos do que a... E você sabe o que aconteceu naquele momento? Foi-se a glória de Israel. A gente sabe como termina a história. Cuidado, porque nada na nossa vida pode tomar o lugar do nosso Senhor. Nada, nada, irmãos. Nada pode estar acima. O teu marido não pode estar no lugar da pedra angular. A tua esposa não pode estar no lugar da pedra angular. Os teus filhos não podem estar no lugar da pedra angular. O teu dinheiro não pode estar no lugar da pedra angular. O nosso, né, irmãos? Nada pode estar no lugar da pedra. Nada, meus amados. E é tão tremendo porque toda vez que a gente obedece a palavra de Deus, a gente fala: mas eu vou perder o meu filho. Abraão deve ter pensado. Vai saber o que se passou no coração daquele homem? Quais são os pensamentos? Mas ele confiou na palavra de quem? De Deus. Pronto, Deus foi lá, interviu no sacrifício, entregou nas mãos dele o que? O sacrifício que deveria ser realizado, e depois fez uma promessa e falou: a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Irmãos, ninguém perde com Deus.
A sensação que dá naquele momento parece que a gente está perdendo, parece que a gente está distanciando, mas com Deus ninguém perde. Como que eu posso perder algo que nunca foi o quê? Eu amo mais o dinheiro, eu vou levar para o caixão o dinheiro? Não, é coisa que a traça, a ferrugem corrói. Eu boto o coração lá. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos vão voltar tudo para o pó da onde? Da terra. Nunca foi nosso. Então não tem o direito de ocupar o quê? O lugar que é do nosso Senhor. Quer ver um exemplozinho assim que acontece muito? Administrando relacionamentos. Cuidado com a palavrinha amor. Cuidado. Eu posso dizer eu te amo e eu posso falar que você é meu amado, mas jamais o meu amor. Jamais. Lembra do Senhor quando ele bradou dos altos céus, quando foi batizado com o Espírito Santo? Ele olhou para Jesus e a voz que bradou falou o quê? Esse é meu filho o quê? Amado é aquele quem eu amo. Mas se ele falasse amor, Cristo tomava o lugar na vida dele do quê? Da pedra angular. E se eu olho a ordem de Deus, é o Pai, o Filho, o homem e a mulher. Pronto, Cristo ia tomar o lugar de quem? Do Pai. Inverteu a ordem. Olha para tua esposa e fala: você é o meu amor. Não, você é minha amada. Você é uma pessoa cuja qual eu amo, mas o meu amor é o meu Senhor. Ele é o meu amor. É Ele quem eu não posso perder. É Ele, meus irmãos. O teu filho, a tua filha é meu amado e a minha é o quê? Cuidado, porque a boca fala o que o coração está. Diga sim para tua esposa: eu te amo. Mas nunca diga que ela é o amor da tua vida. Ela é a amada da tua vida. Diga sim para o teu filho e para a tua filha que você o ama. Mas nunca diga que ele é o amor da tua vida. Diga que ele é o amado da tua vida. Guarda isso. Se Isaac fosse o amor de Abraão, ele jamais iria sacrificar. Mas Isaac era amado de Abraão. Por isso ele sacrificou. A Bíblia diz que pelas palavras nós seremos justificados. Mas pelas palavras nós também seremos condenados. Vamos com mais detalhes. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo de número 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no... Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ele diz aqui, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a torção da palavra de Deus. Se Cristo é o verbo de Deus, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Logo, Cristo é a própria palavra de Deus. Quem pratica a iniquidade está desconfigurando a quem? A Cristo. Está tirando ele da posição da pedra. E o que eles estavam colocando no lugar da pedra angular? Dá uma olhada. Eles acham que eles seriam justificados pelo quê? Pelas suas obras. Por isso que o apóstolo Paulo disse essa frase à igreja de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Cuidado para colocar as obras no lugar da pedra. Mas como é que funciona isso, pastor? Guarda algo, a Bíblia diz assim, que uma fé sem obras é uma fé o quê? Morta. Então, se eu não tiver obras, eu entro no reino? Não, porque a minha mão está o quê? Vazia. E porque a minha fé está o quê? Está morta, mas ela também não tem o direito de ser a justificação da minha fé. Então guarda algo no vosso coração.
Quando a gente chegar lá diante de Deus, porque você olha essa conversa, é a conversa entre homem quem? E o Senhor, é uma conversa após o que? A morte. Se a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu mereço entrar no reino dos céus, porque eu expulsei demônios, porque eu curei enfermos, porque eu fiz o quê? Maravilhas. Pode se preparar, Deus vai falar, aparta daqui. Somente uma coisa justifica a gente de entrar nos céus, é o sangue do Cordeiro. É Cristo no lugar da pedra angular. Guarda algo, olha o que está escrito nesse texto, que está em João capítulo 15, versículo 5, diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis. Não tem jeito. Se Cristo não estiver no lugar da pedra angular, ninguém produz o quê? Nada, ninguém faz nada. Quando eu expulso o demônio, eu expulso no nome do que, irmãos? De Jesus. Quando eu vou lá e curo os enfermos, como é que a gente cura os enfermos? Através do que? Dos dons do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, esse o que? Fluiria rios de águas vivas, porque receberia quem? O Espírito Santo. Então, para eu receber o Espírito, juntamente com os seus dons, eu tenho que crer em Cristo. Eu faria maravilhas, fiz maravilhas. Maravilhas também é um dom do quê? Do Espírito, que só vem quando a gente crê em quê? No nosso Senhor Jesus. Não tem jeito. Ele tem que estar na posição certa. Ele tem que estar na posição de destaque. Por isso que João falou, é necessário que o quê? Desapareça, para que ele o quê? Cresça, e para que ele ocupe o lugar de destaque. Para que ele ocupe o lugar da pedra angular, o ponto mais alto, sendo o primogênito de Deus. Quer ver exemplos? Como a gente não tem mérito nenhum, basta a gente crer no Senhor. Olha o que diz um texto que está em João capítulo 4, não vou ler porque é muito longo. Ali fala do encontro do Senhor com uma mulher samaritana, e Jesus num determinado momento indaga ela sobre o casamento dela. Perguntou, cadê teu esposo? Aí ela falou, eu não tenho esposo. Aí ele falou, dissestes bem, porque tivesse 5 e esse não é seu que você está agora. Em outras palavras, ela estava onde? No sexto? Ela estava no 6º relacionamento dela. Ali ele pede água para beber e todo mundo conhece a história. Ele fala, se você souber quem te pede de beber, se você crê em mim, naquele momento ele também diz, você nunca mais terá sede. Aí ela falou sobre a vinda do Messias, ele falou que ele era. E ela creu nele. Naquele momento que ela creu nele, ela deixou cântaro, deixou tudo para trás, irmãos. E foi até Samaria. Pregou lá na cidade, falando que ela viu quem? O Messias, aquele que a vinha de ver. Uma cidade inteira se converteu para o nosso Senhor. Uma cidade inteira veio até o nosso Senhor. Jesus falou, agora nós cremos, não porque ela falou, porque agora os nossos olhos o que? Veem, os nossos ouvidos o que? Ouvem. Irmãos, estava no 6º casamento. 6º. Quando Cristo ocupa o lugar que tem que ocupar, as coisas velhas já se passam e tudo se faz. E viver Cristo e morrer é o quê? É lucro. Nós passamos a dar muitos frutos. Quer ver um outro exemplo dessa ordem? Lá em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, eu não vou ler também, mas vou falar brevemente a historinha. Fala do endemoniado de Gadareno, todos sabem disso. O Senhor atravessou, irmãos, o mar para ter um encontro com essa pessoa. E ali se conhece que ele expulsou aquela legião de demônios. Todos que se achegavam naquele homem apanhavam, eram espancados. Ninguém conseguia ter domínio sobre a vida daquele homem. Tamanho era o domínio dos principados e potestades aonde? Na vida dele. Cristo vai lá, expulsa os demônios. Vocês sabem, vai lá para a manada de porcos, os apacentadores de porcos depois expulsa o Senhor de lá. E aquele outrora endemoniado que agora está são, ele queria seguir Cristo, ele queria continuar com o Senhor. O Senhor falou, não, vai lá para a casa dos teus, para o teu pai, para a tua mãe, vai lá onde você mora e fala das grandes coisas que o Senhor fez por ti. E ele obedeceu, irmãos, e foi e falou. Passou-se um tempo, o Senhor volta naquela terra.
Terra essa que havia expulsado ele quando os demônios manifestaram onde? Nos porcos. Onde os homens se levantaram e falaram: não queremos você aqui não, Jesus, pode ir embora daqui. Agora eles voltam lá. Aí a Bíblia vai narrar a multiplicação de pães e peixes, onde 4.000 almas, irmãos, são alimentadas naquela multiplicação que se achegou até o Senhor para ouvir a palavra. Aí eu te pergunto, quem é que pregou o evangelho naquela terra? Quem é que anunciou as boas novas, Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas, para que 4.000 almas se achegassem aos pés do Senhor? Irmãos, outrora tinha uma legião de demônios, agora está povoando o céu com almas para a glória. Sem Ele, a gente não faz nada podemos, nada. Não existe mérito em nós, irmãos, nenhum. Por isso que Ele diz: eu escolho aqueles que não são, para confundir os que são. As coisas loucas, as coisas débeis, fracas desse mundo. Eu olho para dentro da congregação, irmãos, eu me ponho na posição do pior de todos, porque é isso que Ele escolheu, aquilo que ninguém dá nada. Quem queria se relacionar com aquele outrora endemoniado? Fala para mim. Quem queria chegar perto dele? Quem queria se relacionar com aquela mulher que já estava no 6º relacionamento? E vai saber como é que terminou aqueles relacionamentos que ela teve. Não, o Senhor foi lá, Ele escolheu, Ele não erra, Ele não falha. Não, eu mereço pregar porque eu sou, eu faço a obra que... pode esquecer. Sem Ele nada podemos fazer. Pregamos por causa da bondade e da misericórdia que todos os dias se renova na nossa vida. Só damos bons frutos se a gente tiver enxertado na oliveira verdadeira. Olha o que diz em Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 18, diz assim, ó: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem que é a oliveira verdadeira? É Jesus. Por isso que o espírito da pomba carregava no bico o que é? Um raminho de oliveira, porque para isso ele veio, convencer a terra de que a salvação passa por quem? Pela remissão dos nossos pecados, através de Cristo. Agora nós temos que entender que nós não passamos de zambujeiros. Zambujeiro, irmãos, é um tipo de oliveira que não produz nada, estéril, mas que se for enxertada na verdadeira, pronto, começa a pegar da seiva dela, da raiz dela, da fonte dela, e aí começa a produzir muito e muito fruto para a glória de Deus. Estão entendendo? Continuando, olha esse texto que está em Lucas capítulo 18, versículo de número 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantas pessoas chegam em mim e falam assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não fico na bagunça. Voz do quê? Irmão, guarda álcool. Pode não sentar num bar para beber,
mas está se embriagando de vinho, aonde há contenda, onde não tem o Espírito de Deus, dando ouvido a palavras que não tem que dar. Pode não estar vendendo o teu corpo, ou dando o teu corpo para alguma coisa, mas está se prostituindo com a palavra de Deus, multiplicando o quê? A iniquidade. Quantos chegam falando esse tipo de frase, eu olho e falo, Senhor, é como tudo tem o teu tempo o quê? Determinado, deixa o joio crescer junto com o quê? Com o trigo. Então quem está falando esse tipo de frase, já aprenda algo agora. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, assim, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então para com isso. Chegou na presença de Deus, a maneira como aquele fariseu se expressava, ele estava dizendo o que para Deus? Ó, eu não tenho pecado e também não sou como esse outro aqui, olho altivo com o teu irmão. E o Senhor diz na palavra que aquele que diz que não tem pecado já o quê? Então, esse não é o jeito de chegar na presença de Deus. Isso não é o jeito de nos apresentarmos diante de Deus. Continuando o texto fala, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos e a sua palavra não está em... Guarda algo. Se eu não tenho pecado, então para que Jesus serve na minha vida? Para mais nada, irmãos. Porque Ele veio salvar aquilo que estava o quê? Perdido. Então quando nós nos pronunciamos dessa maneira, pronto, nós já tiramos Cristo do lugar da pedra. E o homem esquece, porque olha o que está escrito em João capítulo 8, versículo 36, diz assim, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... eu não adultero, eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não faço isso, faço aquilo, dou o dízimo, só faz tudo isso porque o Filho o quê? Libertou. Se não esquece, não faz nada. E o Filho é o verbo. Nisso aqui, irmãos, eu não estou falando vai lá e sai fazendo. Eu não estou aqui aprovando fazer as atitudes erradas, mas eu estou dizendo que a gente tem que entrar na presença de Deus. É com rever. Eu não sou digno, Senhor, de olhar para os altos. Quando a gente não entra com reverência, observa, a pedra angular está no ponto mais. Quando eu entro com reverência, eu estou olhando para ela, sabe como? De baixo para... Mas se eu não entro com reverência, irmãos, eu estou olhando para a pedra de que forma? De cima para... Então ela já não está mais no lugar da pedra angular. Ela está em qualquer outro lugar no umbral da edificação, mas não está no lugar da pedra angular. Lembra do tabernáculo? Lá no átrio, o culto que a gente tem que pregar antes de entrar no lugar santo e queimar o incenso da oração. Ali tem o altar do sacrifício, que é onde vem a aspersão do sangue. Ali tem a pia onde a gente lava. Aí a gente entra na presença de Deus e apresenta as nossas orações. E toda vez que a gente entrar na presença de Deus, por isso que a igreja chega em todo mundo e fala, vamos descer, vamos descer, vamos descer, irmãos, para que a gente encontre o quê? Justificação diante de Deus. Antes de qualquer coisa, ajoelha no chão, guarda algo. Todos nós somos falhos. Eu tenho certeza, todo mundo aqui tem um espinho aonde? Você sabe para quê? Para que o homem não se glorie. Esse aqui estava se gloriando aonde? Na sua força. Tem áreas da nossa vida que a gente tem forças e resiste melhor que o nosso irmãozinho do lado. Mas tem áreas da nossa vida, irmãos, que o irmãozinho que está do nosso lado tem mais força que nós e resiste mais do que nós naquelas áreas. Só que aonde eu estou na força, o Senhor fala, os fortes suportem quem? E como é que você faz? Não, desce junto, cada um vai o quê? Se todo mundo descer, ninguém se gloria na sua força. Cuidado, porque dependendo do jeito que a gente entra diante de Deus para apresentar as nossas orações, a gente tirou Cristo do lugar da pedra, o umbral desce, fecha, vai tentar subir por outra parte, é conduta de ladrão e saltear, vem a vergonha, porque não se humilhou debaixo das potentes mãos porque aquele que se humilha é Deus, mas os que se exaltam Deus. Quer ver exemplos mais acerca dessa coisa?
Vamos falar um pouquinho de idolatria aqui. Quantas devoções para Maria, para São Pedro, São João, Santa Rita, sei lá quantos santos são. Aí eu te pergunto, esses santos estão ocupando em que lugar na vida dessa pessoa? Se ninguém vai ao Pai se não for pelo nosso Senhor. Você está entendendo? Ah, pastor, mas isso eu já sabia, tá? Mas você entendia na edificação como é que isso funciona? Que lugar isso está tomando? Que esses ídolos estão tomando o lugar de quem? Do nosso Senhor Jesus. Quer ver um outro exemplo? Comércio dentro da onde? O que se torna aquela casa? Um covil do quê? Ou seja, estão subindo por outra parte, porque quem sobe por outra parte é o quê? Ladrão e saltear. O que sustenta a igreja é dízimos e ofertas. Trazei o dízimo e as ofertas na casa do tesouro e fazei prova de quem? Ou seja, quem se torna senhor da história, quem está no ponto mais alto da história, no centro da edificação, se torna quem? Deus. Mas a hora que eu boto a mesinha de venda, de compra, pronto, é a força do quê? Do meu braço. Não, eu estou conseguindo com a força do meu. E quem é que faz prova de Deus depois daquilo? Naquele momento, o dinheiro começa a tomar o lugar da pedra, porque ninguém faz prova de Deus com aquele recurso. Ninguém se achega até o Senhor. Olha esse último versículo que está escrito, Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no... E qual é a vontade do Pai? É que todos nós vejamos o Filho e creiamos a pedra angular. Irmãos, eu nunca esqueço disso. Tinha uma tia madrinha minha, e durante muitos anos orava em favor da vida dela, de toda a família, porque a Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus é pior do que o quê? Que o incrédulo. Certa feita, num sábado de manhã, meu pai me ligou, falou, olha, tua tia veio a óbito. Quando aquela minha tia veio a óbito, bateu aquela tristeza no coração. Eu falei, Deus, mas o Senhor não permitiu nem lá visitar. Quanto que foi orado, quanto foi apresentado. Por que, Senhor? Ali eu caí num sono muito profundo. E nesse sono profundo eu vi a minha tia deitada no caixão. Uma visão Deus me deu. E depois eu fui no velório dela, era exatamente o mesmo caixão. Eu levantei as mãos para ela e falei, tia, levanta em nome de Jesus. Ela levantou e sentou na visão e sonho. A hora que eu falei isso, eu falei, a senhora quer entregar todos os teus caminhos, toda a tua vida para o nosso Senhor Jesus? Ela disse sim. Quando ela disse sim, ela colocou Cristo em que lugar? No lugar da pedra. Entregar todos os teus caminhos, toda a tua vida, ou seja, é deixar tudo por amor a mim. Quando ela disse sim, os meus olhos que estavam naquele momento ali, levantou para o céu. A hora que eu olhei, eu vi o céu se abriu. Aí eu vi um homem todo de branco. Os dentes dele tinham diastema, assim, do lado do rosto eu via que tinha uns pés de galinha, uma roupa branca e uma coroa na cabeça. E com um sorriso que eu não consigo expressar esse sorriso. E a Bíblia diz que ele não tinha formosura. Ele não tinha formosura nenhuma. Mas existia um carisma naquela ação, eu não sei explicar, que era algo sobrenatural. Nisso eu ouvi uma voz. Bradou e falou, e o livre-arbítrio? E eu sabia que aquela pessoa que estava falando, eu conhecia aquela voz. É a voz que Deus levantou de uma profeta na minha vida para me ajudar no começo da minha caminhada. Nisso o céu se fechou. Aí eu vi uma tela plana, sabe essas televisões fininhas de tela plana? Aí eu vi essa tia minha, vestida de odalisca, dançando o carnaval. E uma voz de muita autoridade bradou e falou, ela teve o direito de escolha, mas ela preferiu os prazeres deste mundo. E aí eu acordei. Nisso, irmãos, fui para o velório, eu entendi tudo o que Deus mostrou. Chegando lá no velório, abriram lá sabe quando os mortos estão sepultando os mortos? O que acontece lá não é um culto racional, porque se morreu é entre ela e quem? E o Senhor. Aí começaram a trazer elogios, ou sabe quando abre a oportunidade para cada uma das pessoas ali presente? Aí levanta o marido e fala um monte de coisas especiais da esposa. Aí levanta um filho e fala um monte de coisas especiais.
Aí levanta uma funcionária que ela trabalhou junto lá, uma pessoa que trabalhou junto com ela, e falou um monte de coisas especiais. Eu baixei a cabeça, eu saí do meio, eu fui sentar num banco lá fora revoltado. Eu falei: Deus, mas olha o que o Senhor me mostrou e o que todo mundo está dizendo. Ela, Deus, na hora o Espírito soprou, falou: ela fez a vontade de todo mundo, mas não fez a minha. Quem herdará o reino de Deus? É aquele que faz a vontade do meu e a vontade do Pai. É que todos vejam o Filho e creiam. Jesus no lugar da pedra angular. Vocês estão me vendo ou estão vendo Ele? Toda vez que a gente trabalha, vem aqui para ver o Filho e crer. Vem aqui para ver o Filho. Vem aqui. Não vem aqui para querer ouvir o homem pregar. Vem aqui para ouvir o que o Espírito tem a dizer a quem? A igreja. Isso é fazer o homem, irmãos, colocar o Senhor aonde? No lugar da pedra? Porque o Senhor, o Espírito, só fala com a igreja se a igreja crê no Senhor Jesus, porque aí sim correrão rios de águas vivas dentro dela. Caso contrário, esquece, não vai falar. Então não adianta vir aqui porque eu acredito no pastor A, no pastor B. Não, vem aqui porque acredita no nosso Senhor. Aí botou ele no lugar o que? Da pedra. Aí a porta abre. Aí existe salvação dentro da casa. E aí a gente encontra pastagem. Oh, irmãos, pastagem, o pasto é o suprimento para o quem? Para as ovelhas, que são conduzidas por quem? Pelo bom pastor. Quer ver um exemplo de tudo isso? Nós estamos numa campanha de Ezequias, não estamos? Aí o texto vai dizer que no primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano, Ezequias começou a destituir os postes dos ídolos, restabeleceu o culto a Deus. Como é que eu restabeleço o culto a Deus? Coloco o Senhor na posição que é devida, destituo o ídolo, porque o ídolo quer tomar o lugar do quê? Da pedra angular, os postes o ídolo quer tomar também, e restabeleceu a Páscoa. O que é a Páscoa? É a participar do corpo e do sangue. Quem que é o corpo e o sangue? É do nosso Senhor o quê? Jesus. Ezequias fez tudo isso. Aí subiu uma afronta contra a vida dele. Um reino inteiro com 185 mil soldados. E mandando cartinha de afronta. Deus mandou um anjo. E destituiu 185 mil soldados. E prosperou tudo o que Ezequias fez. Em outras palavras, Ezequias encontrou salvação. E também encontrou paz. Tanta gente sofrendo, fala: eu não saio dessa situação, minha vida não muda. Mas a pergunta é: ele está na posição da pedra angular? E olha que tremendo, nós aprendemos recentemente de uma edificação babilônica, não aprendemos? Olha o que diz esse texto que está em Daniel, capítulo 2, versículo 34 a 35. Presta atenção nisso, é uma visão que o rei Nabucodonosor teve e compartilhou com Daniel. E Daniel estava dando o quê? A interpretação sobre um ídolo. Lembra que a cabeça era de um metal, que os braços eram de outro, as pernas eram de outro. O texto diz assim, estava vendo isto, quando uma pedra foi o quê? Cortada. Olha o que foi cortada? Uma pedra. E a pedra que os edificadores rejeitaram, elas foram postas por onde? Por cabeça de ângulo, ou no lugar que a gente chama ali de pedra angular. Aí ele fala, sem auxílio de mão. Se foi sem auxílio de mão, quem é que cortou? Foi homem? Então quem foi? Foi Deus. Não teve auxílio nenhum de mão de homem. O homem não precisou colocar as mãos. Ele fala, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda. O que aconteceu com essa estátua? Então ela foi o quê? Esmiuçada. Não esmiuçou, não está aqui? Olha o que diz esse texto aqui. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a... O que aconteceu com aquela obra babilônica? Ela foi esmiuçada. Ela virou pó. Ela se despedaçou. Deu para entender?
E um dos elementos que a gente leu que tinha na obra babilônica, naquele ídolo, era o quê? Barro. Coisas concernentes ao quê? Ao homem. Porque o homem foi feito do pó. Só que junto com o barro tinha ferro, tinha ouro, tinha bronze, tinha prata. Em outras palavras, na edificação daquele ídolo, tinha o amor ao quê? As riquezas terrenas, aonde a traça e a ferrugem corrói. Olha tudo. Fala qual é a área da vida. Você fala, essa área da minha vida está destruída. Aí faz essa pergunta. Senhor, onde é que você não teve na posição da pedra angular? Pode olhar, irmãos. Onde é que o Senhor não está na posição da pedra angular? Me mostra. Porque se colocar Cristo no lugar da posição da pedra angular, vai encontrar salvação e vai encontrar pastagem para a glória de Deus. Entender, edifiquemos uma torre de pedra e de cal, e que o Senhor esteja na posição da pedra. Lembra, sobre a torre tinha um nome, assim como o nome do Senhor tem que estar sobre todo ao lugar da pedra angular. Olha a posição de honra e de destaque. É única e exclusivamente dele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Uma coisa é a gente não colocar ninguém no lugar. Outra coisa é a gente querer ocupar o lugar na vida de quem? De outra pessoa. Toma muito cuidado, porque para eu ser uma bênção na tua vida, eu não posso ocupar o lugar da pedra. Eu faço de tudo para você colocar Cristo aonde? No lugar da pedra angular. Se você quer ser uma bênção na minha vida, não queira ocupar o lugar da pedra, faça de tudo para que Cristo esteja no lugar da pedra angular da minha. Amém.